O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho hoje nos leva às margens do lago de Genezaré. Lá onde Jesus chama os seus primeiros discípulos e onde ele também provoca uma mudança de vida nestes homens. Jesus pregava e uma grande multidão sedenta da palavra rodeava o mestre. Jesus então entra na barca de Simão, aquele que mais tarde ele chamaria de Pedro, o primeiro Papa. A barca, que era um instrumento de trabalho, uma maneira de Simão e seus companheiros ganharem o pão, se torna agora um púlpito, onde é anunciada a palavra, onde Jesus oferece o pão que alimenta a alma, a sua palavra. Porque além do pão eucarístico, Jesus verdadeiramente presente no sacramento da Eucaristia, nós também temos um outro alimento, o pão da palavra, que é também o próprio Jesus. Quando Jesus entra na barca, ou seja, na vida de alguém, tudo ganha novo sentido, como aconteceu com Simão e também os seus sócios. Tudo parecia algo desanimador. Depois de uma noite exaustiva de trabalho, de muitas tentativas, sem nenhum resultado naquela jornada para pescar, nós vemos que estes homens cansados, frustrados e até um tanto desanimados, ouvem de Jesus o seguinte após a sua pregação: avança para águas mais profundas
e lançai as redes. Pedro sabia muito bem que não havia possibilidade de peixe humanamente falando, mas em atenção à palavra de Jesus, ele docilmente, de forma obediente, vai. E nós vemos que uma grande pesca milagrosa acontece. Para que o milagre aconteça, nós temos que sair da margem rasa da nossa mentalidade meramente humana, daquilo que a gente acha que é possível apenas, não é? Nós precisamos nos lançar, como Simão Pedro fez com os seus companheiros. Então, avançar para águas mais profundas é acreditar mais, é ir além, é confiar na palavra de Jesus, e é também lançar as redes, ou seja, é acreditar a ponto de nós agirmos junto com o Mestre. E é isso que acontece na vida desses homens. A graça de Deus os acompanha, e é isso também que Deus quer fazer acontecer na nossa vida pela sua graça. Mesmo se nós não compreendermos para onde o Senhor está nos guiando, vamos confiar na sua palavra, vamos acreditar na sua providência, e a pesca milagrosa, ou seja, aquilo que Deus quer nos dar, acontecerá, porque é promessa dele. Nós vemos que o nosso Deus é muito generoso. Além dele nos conceder aquilo de que nós precisamos, ele na sua bondade, que é sem igual, que é infinita, por vezes nos dá ainda mais, como também acontece naquela pesca. Se Deus foi assim em Jesus Cristo para com os primeiros discípulos, quanto mais conosco, se nós perseverarmos também, acreditando na sua divina providência, nada nos faltará. E se nós acreditarmos mais ainda, sendo dóceis à sua voz, algo abundante pode acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. São Paulo é aquele que, inspirado por Deus, diz que sabe viver tanto na escassez quanto na abundância. Então quem tem fé permanece fiel nos momentos de privação e também nos momentos de muitas graças, né? No momento em que a graça de Deus aparece de uma forma abundante. Em todos os instantes a graça de Deus se manifesta de um modo diferente. E quando Pedro se dá conta daquilo que está acontecendo, espantado, bem como os seus amigos, ele se lança diante de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus não se afasta dele, pelo contrário, Jesus lhe dá uma missão. Quando nós sentimos a nossa fragilidade, a nossa pequenez frente a Deus, nós devemos nos curvar, mas não como pessoas que se sentem incapazes, e sim como pessoas que acreditam. Então esse reverenciar a Deus, se curvar diante dele, é cada vez mais acreditar na sua promessa. E é isso que Jesus ensina a Pedro, é preciso continuar acreditando. Então ele diz: de agora em diante serás pescador de homens. Quando nós percebemos a grandeza de Deus e nele confiamos, ele nos dá uma missão ainda maior do que nós achamos que nós somos capazes, porque a capacidade vem dele, é ele mesmo quem nos sustenta, é ele mesmo quem nos impulsiona. Diante deste milagre, nós devemos também olhar para a nossa vida e ver o quanto Deus quer fazer acontecer o seu plano de amor, que é o projeto do Pai. Então nós queremos, amados irmãos, também confiar naquilo que Jesus disse: não tenhas medo. O próprio Deus Pai já havia falado através dos profetas, dos autores sagrados, ao seu povo: não tenhais medo. E agora é o próprio Jesus
com a sua palavra salvadora, que fala a Simão e fala a cada um de nós. Permitamos que o Senhor entre na barca da nossa vida. Sejamos dóceis às suas inspirações e vamos avançar, ir além do previsível, além daquilo que nós conseguimos enxergar, nos lançar pela fé. E dessa maneira também sermos pescadores de gente, como o próprio Simão Pedro e os primeiros discípulos de Jesus. Nós, discípulos deste século, queremos ouvir o Mestre e saber que a demanda é grande, assim como Pedro vê muitos peixes naquelas redes que estão se rompendo, e ele tem a coragem de também pedir ajuda para que todos peguem aquela rede de maneira que a barca não afunde. Nós temos hoje uma demanda muito grande, muitas pessoas a serem pescadas para Cristo. Sozinhos nós não conseguimos segurar as redes. Vamos então, como comunidade, segurar essas redes juntas, ou seja, nos sentir responsáveis por esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, sem medo, mas com muito mais fé, Ele nos dará a graça para alcançar ainda mais gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé com